a quantidade máxima de painéis que eu posso instalar em um inversor de energia solar. Fala aí, meus amigos, beleza? Lucas Freitas aqui. Olha, muitas pessoas têm essa dúvida quando começam a fazer instalações de energia solar fotovoltaica. Quantas placas de fato eu posso ligar em um inversor solar? Como que eu sei a quantidade máxima e mínima de painéis para o inversor? E o que de fato acontece se eu exceder a quantidade máxima de painéis? Olha, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de assunto aqui, verifica aí se você já se inscreveu no canal, beleza? Então vamos lá, pega papel e caneta, anota isso daqui que é muito importante. Bom, a primeira coisa que você precisa considerar se perguntar é quantas entradas MPPTs o inversor possui. O que é MPPT? Muitas pessoas têm essa dúvida. Simples. MPPT é uma sigla em inglês que quer dizer Maximum Power Point Tracking. Calma, não é algo tão bicho de sete cabeças de entender. Eu resumi aqui de uma forma bem simples. MPPT é a parte inteligente do inversor que otimiza a produção de energia. Então cada entrada, dependendo de quantas entradas tem o inversor, ele vai ter uma parte inteligente que vai otimizar a produção de energia. Isso vai permitir que o inversor consiga extrair o máximo de potência dos módulos fotovoltaicos. Existem vários tipos de inversores no mercado de energia solar e cada inversor tem suas particularidades. Existem inversores que têm uma entrada MPPTs apenas. Existem inversores que têm duas entradas. Para eu exemplificar para você, eu peguei aqui um inversor da Intelbras. Dá só uma olhada nesse inversor. Debaixo dele aqui você tem aqui uma chave seccionadora de liga e desliga. Aqui, como vocês podem ver aqui, tem duas entradas MPPTs. Então você tem aqui a entrada do cabo positivo e a entrada do cabo negativo que vem dos painéis, que passa pelo string box e conecta aqui, entendeu? Então essas são as entradas MPPTs que eu estou falando, beleza? E aqui é a saída do cabo da corrente alternada. Bom, o próximo passo aqui que você vai precisar é colher informações do inversor através do datasheet do inversor que você vai fazer a instalação e informações também do painel solar que você vai instalar, beleza? Para você entender de fato aqui, eu vou representar em um exemplo prático. Eu estou com esse inversor aqui da PHB. Esse inversor, ele tem 2.900 watts, como vocês podem ver. Ele é um inversor monofásico, tá? E ele é um dos inversores que é 127 volts, entendeu? Que é dessa empresa aqui muito boa de se trabalhar, que é a PHB, beleza? Bom, o que eu vou precisar de informações aqui? Precisar saber qual que é a faixa de operação que esse inversor trabalha, que no caso está representado aqui como 125 volts até 550 volts. Eu vou ter que anotar essa informação, beleza? Para que eu possa fazer o cálculo depois. Outra informação que eu tenho que verificar é quantas entradas MPPTs esse inversor possui. No caso, ele está aqui como número de strings e MPPTs, que no caso são duas entradas. Todas as informações que eu colher desse inversor aqui são para cada entrada. Agora vamos para o painel. Você vai baixar lá o datasheet do painel que você vai fazer a instalação. No caso, eu estou com um painel aqui da Canadian Solar. No caso, ela tem aí uma potência de 330 watts. Vou descer na informação aqui e eu vou colher essas duas informações. Para mim aqui está como tensão operacional ideal, tá? Eu vou precisar dessa tensão de operação desse painel que é de 37,2 e a tensão de circuito aberto que é um pouco acima, que é de 45,6. Beleza? Eu vou anotar essas informações para depois fazer os cálculos. Quantidade mínima de painel. Como que eu devo calcular isso? É simples. Sabe a faixa de operação, faixa de tensão máxima de eficiência que a gente pegou lá do datasheet do inversor? Então você tem aquela faixa lá que vai de 125 volts a 550 volts. No caso, eu vou pegar essa faixa de baixo, que é em torno de 125 volts. Quer dizer que o inversor ele precisa de no mínimo 125 volts para ele começar a funcionar. Então você vai pegar 125 volts e vai dividir pela tensão máxima de operação do painel, que a gente pegou no datasheet do painel, que é em torno de 37,2. Vai dividir esses valores, você vai ter um número quebrado aqui em torno de 3,36. Como é um número quebrado, eu arredondo para cima. Ou seja, eu preciso de no mínimo 4 painéis para que o inversor comece a funcionar, beleza? Esse é o mínimo de painel para cada entrada. Lembre-se, já que esse inversor tem duas entradas MPPTs. Bom, para calcular a quantidade máxima de painel é a mesma coisa. A diferença é que você vai pegar o valor de cima, 550 volts, e vai dividir pela tensão de circuito aberto do painel, que é em torno de 45,6. Fazendo essa divisão, você vai ter um número também quebrado, que vai dar em torno de 12,06. Como essa casa decimal já é distante, eu arredondo para baixo, em torno de 12 painéis. Então, esse inversor aqui, para cada entrada das MPPTs, ele vai comportar de 4 a 12 painéis.
que você pode instalar nesse inversor. Então agora eu quero provocar vocês no seguinte ponto, que é o seguinte: suponhamos que você queira instalar o máximo de painéis em cada entrada MPPT desse inversor aqui. Ou seja, você já sabe que a quantidade máxima de painéis são 12 painéis, beleza? Se eu estou trabalhando com um painel de 330 watts de potência, isso quer dizer que a potência final vai ser 12 vezes 330, 3.960 watts de potência. Mas e aí? O inversor que eu estou trabalhando, que é da PHB, fala que ele tem uma potência de 2.900. Será que eu não corro o risco de queimar o inversor? Você não vai queimar o inversor, mas trabalhar com o máximo de painel vai, de um jeito ou de outro, comprometer a vida útil do inversor. Porque, de fato, essa potência que o datasheet do fabricante está fornecendo é uma potência de saída. Quer dizer que ele converte em corrente alternada, no máximo, 2.900 watts pico de potência. Ele não passa desse limite. Então, suponhamos que o inversor é assim: você entra uma quantidade de energia e você tem uma quantidade de energia que sai. Então, você só consegue converter 2.900, você não consegue converter mais. Então, por mais que você queira instalar os 12 painéis, sempre você vai conseguir converter no máximo 2.900 watts pico de potência, como o fabricante está informando aqui como potência CA nominal, aqui ó, de 2.900. O mais inteligente é você dividir, ou seja, a quantidade 6 painéis em uma entrada e 6 painéis em outra. Dessa forma, você não vai sobrecarregar o seu inversor e, de fato, não vai comprometer a vida útil do inversor. Deixa aqui nos comentários se você ficou com mais uma dúvida referente a esse assunto, beleza? Alguma sugestão de vídeo que eu vou dar um jeito de gravar um vídeo para você, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau!